Pessoal, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia! Chega, chega de preguiça, chega! Fala, não! Acordei, senhor! Ilumina minha vida! 10 de setembro, é hoje, hein? 10 de setembro, já passou 10 dias, setembro tá voando, setembro tá voando. Vem, primavera! Pessoal, seguinte, tá iniciando nossa aula de história. Quem dormiu, dormiu. Quem não dormiu, não dorme mais. Chega, chega de dormir. Vamos falar aqui de Brasil, que ó, quem tá louco para aparecer na cena é o nosso Martim Afonso de Souza, um nobre português que vai aventurar aqui as terras tupiniquins. Digo isso por quê? Porque a gente tem que entender agora que a nossa colônia, a nosso período de colonizar esse território, ele precisa de certa forma de quê? Nós precisamos organizar a sociedade que irá surgir e também precisamos organizar a política, aquele que vai ter o poder de tomar as decisões e os demais deverão fazer o quê? Captar aquele raciocínio e seguir. Seguir o líder. Segue o líder. Então, como é que a gente vai seguir o líder? Primeiro, vamos entender quem era que é esse Afonso Martins de Souza. Ou melhor, Martim Afonso de Souza. Pessoal, a página para nossa aula de hoje é a página 26. Corram aí, pega a página 26. Pega a página 26 porque o Kelvin tá louco para ler. Ô, Kelvin, vai aí para o segundo parágrafo. Segundo, o primeiro nós já falamos. Em 1532, Kelvin. Tiago, bom dia, tio. Bom dia, Cavate. Bom dia, Vicalizane. Bom dia, Ítalo. Pessoal, bom dia, Alves. Oi, Danilo. Ontem eu pedi para ler, você não deixou. Eu falei ainda. Então, daqui a pouco eu deixo. Vai lá, Kelvin. Inicia, depois o Danilo. Página 26. Segundo parágrafo. Eu tenho falando especificamente sobre o Martim Afonso. No ano de 1532. Você pode dar uma continuada aí pro tio, fazendo um favor? Em 1532, Martim Afonso de Souza aportou no litoral que atualmente faz parte do estado de São Paulo e fundou a primeira vila do Brasil, chamando-a de São Vicente. No ano seguinte foi criada a vila de Santo André, da Borda do Campo, no Planalto de Piratininga. Piratininga. Presta atenção, Kelvin. O que você leu aqui foi muito importante. Por quê? Porque nós estamos falando da... Lógico, o livro, infelizmente, ele não vai contemplar, que a leitura aqui é bem resumida. Mas o que, que nós temos que observar aqui? Que a importância de Martim Afonso foi fundar, né, de certa forma, a primeira vila. A primeira vila, olha que bacana. Então, quando a gente fala de vilas, de formação de território, a gente tem que entender o seguinte. Claro, já havia habitantes nesse território. Já havia povoados aqui indígenas, dos povos nativos. Então, nós estamos falando de uma vila de colonos, tá? Então, essa vila de colonos, elas vão ter, de certa forma, dificuldades. E claro que essa dificuldade não é difícil de vocês, sétimo ano, raciocinarem. E eu quero que vocês raciocinem. De que forma? Quais eram essas dificuldades encontradas pelos primeiros colonos portugueses? Valendo! 5, 4, 3, 2, 1. E aí, quem pode me responder? A habitação dele, Thiago, A habitação, de que forma você diz a habitação? Posso falar? Pode, Gustavo. Pode, Danilo também. Eu acho que é porque por causa da floresta, por causa da Mata Atlântica, era difícil eles fazerem povoados, porque, tipo assim, não era rápido que eles aplanavam a área, não tem? Por causa da dificuldade de locomoção. Planar. Então, para planar aqui, eles pegam muito próximo ao litoral, né? Que é onde que vai encontrar que é próximo ao nível do mar. Então, ok. Então, a dificuldade de erguer algumas casinhas. Mas vocês perceberam que as casas é bem
rústica no início, né? Uma madeirinha e um couro, uma Mas palha também aqui. Além disso, quais outros perigos os aguardavam? Os índios, tio. Alguns indígenas. Os animais Lembrando que silvestres. alguns eram aliados, né? Alguns eram até próximos aí aos portugueses. Já outros eram rivais. Então, mesmo assim, os indígenas poderiam causar um certo temor. Não era aquele pacto de aliança total aqui. Poderia causar algum temor. Tá ok, tá ok. Então, nós temos a questão do indígena, da habitação, dos animais, né, que podem vir de noite aí, animais selvagens, peçonhentos, venenosos, que podem dar uma picada ali e matar. Mas será que, naquela época, havia uma preocupação com arroz? eu acho que não, Thiago. O preço do arroz incomodava aqueles colonos? Pra mim, não. Dinheiro, Thiago. Que não. Hein, pessoal? Quero ouvir Eu agora a Clara e o César, Daniel. Ô, Thiago, porque eu acho que eles tinham dinheiro e pra eles o preço não mudava nada. Ó, calma lá, Daniel. A gente tem que respeitar as vezes de cada um. Não pode atropelar, não. César e Ana Clara. Ok, percebo que não estão online. Tudo bem. Vamos lá, vou pular para Ana Carol e Maísa. Ana Carol e Maísa, estão online? Ok. Ótimo. Aguentar o rio, professor. Ana Carol, vou aguardar. Maísa, enquanto isso, me responde. O arroz interferiu em algo ali em relação aos povos indígenas, os povos colonos do início? O preço estava incomodando? Como é que funcionava isso daqui? Você pode me explicar? Eu não sei te explicar. Ok. Pessoal, o tio vai dar uma explicação muito difícil, que eu acredito que a compreensão de vocês, com o que nós já estudamos, nós Eu vamos vou falar. compreender. Oi, Gustavo? Eu acho que eu tenho uma ideia, mas não sei se é certo. Diga. Posso? É porque Portugal era um país frio e arroz normalmente é cultivado em tipo territórios alagados e também tipo frios. Então eu acho que não era muito, não era caro, não Ó, tem, tio. o seu Porque raciocínio lá foi excelente, Gustavo. A questão é, vamos lá em 2 pontos. O seu raciocínio foi perfeito em relação ao clima. Mas a gente tem que analisar o tempo histórico aqui. O que vai entrar aqui é o tempo histórico. O Brasil já produzia ou importava arroz naquela época? Não. Ok. Mas nós temos que entender o seguinte. Naquela época, a alimentação era como? Era exportada, a gente importava os produtos ou a gente tinha que plantar algo? Plantar. Plantar, ou cuidar da pecuária ali, de certa forma. Teria que ter uma certa pastagem para poder produzir ali, cultivar alguns rebanhos. A questão é, eu peguei uma notícia de hoje, tá, pessoal? Essa notícia que está na tela de vocês é de hoje. E tem uma notícia muito importante que eu vou tá até grifada aqui. E olhem comigo. Com o dólar muito valorizado em relação ao real, a venda ao exterior se torna uma forte concorrente da indústria brasileira. Pessoal, de acordo com o que nós já estamos estudando em relação à colônia norte-americana, em relação à colônia do sul e do norte lá dos Estados Unidos, em relação à colonização da América Espanhola, em relação à colonização portuguesa aqui no Brasil, a gente tem que interpretar essa leitura aqui falando sobre o arroz. E olha só a notícia. A venda ao exterior se torna uma forte concorrente da indústria brasileira pela compra de produtos no campo. Ao mesmo tempo, deixa o custo de produção da agropecuária mais alto, já que boa parte dos insumos é cotada na moeda americana. Vou continuar, olha só.
Enquanto as exportações totais do Brasil caíram 6,8%, quer dizer que as exportações, quer dizer que nós estamos vendendo para fora 6,8% menos. Claro, em relação a isso por conta da pandemia. Mas nós temos que entender que nós deixamos de exportar 6,8%, mas desse total, nós aumentamos a nossa venda do agronegócio. Nós vendemos o quê? 3,8%. A gente já sabe, pessoal, de acordo com nossos estudos aqui, quando a gente fala de economia no período colonial, nós vamos falar o quê? De pau-brasil, daqui a pouco cana-de-açúcar. Esse cana-de-açúcar, de certa forma, preste atenção, pessoal, ele vai ser consumido internamente, ok? De certa forma. Mas a grande produção, esses colonos que Martim Afonso está trazendo, eles estão buscando plantar cana-de-açúcar para quê? Unicamente para consumir ou para vender? Para poder exportar? Perfeito, Ana. Perfeito, Gustavo. Então, nós temos aqui a ideia de vender para fora. Que era algo muito procurado no comércio europeu. Comércio europeu. E agora eu vou perguntar para vocês, de acordo com a notícia que eu estou lendo hoje. Essa notícia é de agora a pouco. Eu até mostro a fonte e o horário, ó. Então, olha como o Brasil está hoje. Enquanto as vendas para fora, vou colocar aqui, exportações é vender para fora, né? Fora do Brasil. Caíram no total de 6,8%. Eu sei que o agronegócio, então a venda de soja, trigo, café, laranja, mamão, subiu. Nós aumentamos a nossa exportação 3,8%. Segundo o Ministério da Agricultura, esses dados é segundo o Ministério da Agricultura, ó, a participação do setor na balança comercial no período subiu de 42,3% para 47,1%. Lógico, de acordo com a notícia de cima, por quê? Qual era o fator principal que aumentou a exportação hoje, pessoal? Por exemplo, Gustavo, você está produzindo café. Você vende café lá para a Europa. Tá? É um mercado aí que vai consumir. Eu também para a China. Essa venda, ela é calculada em dólar e, no caso, o euro aí. Você está vendendo para a Europa. Quer dizer, o euro valorizou. Vamos botar aí que valorizou R$1 a mais, de 5 para 6 euros. Mas tá além. Significa, se você vender um café, um saco de café por R$100, vamos botar aí por $100, por exemplo, ou 100 euros, você ia ter um lucro o quê? Convertido a R$500. Como aumentou o dólar e o euro, o seu lucro de 500 pulou para quantos? Para 600. Então, quanto mais sobe o dólar, é vantajoso você, Gustavo, vender para a Europa ou vender a 400, R$300 aqui no Brasil? Europa, tio. Europa, mercado externo. Então, você como produtor, Gustavo, você já foi esperto, ó. Você tá vendo que o mercado, ele quer o quê? Exportar. Você sabe que você vai ter um lucro você exportando. Certo? Então, ok. Esse raciocínio não é só seu, Gustavo. Os grandes agroexportadores, eles estão ganhando muito dinheiro dessa forma, vendendo. Mas a questão é, assim como o Ministério da Agricultura cuida dessa questão. Lembrando que o Brasil tem um contingente. Nós temos uma quantidade aqui de habitantes que precisam se alimentar. A gente sabe também que um dos alimentos básicos nosso hoje é a cana-de-açúcar ou é o pau-brasil? Nenhum dos dois. É a carne, é o arroz, o feijão, certo? E a gente sabe que o mercado hoje, global, ele não se resume só ao Brasil e à China. A gente entende que é uma corrida, uma disputa. E os valores calculados é calculado em quê? Em dólar. Certo? Então significa que a alta que a gente percebe aí do arroz, de muitos alimentos, ele é referente, ele é culpa nossa, pessoal? Não. Ele é culpa do próprio mercado em si. Então a gente acaba sofrendo essas consequências. Não é a primeira vez. Nós vamos sofrer sempre por conta da variação do dólar. Isso é ruim e bom. Qual é o lado bom? Existe um lado bom? Deveria existir. E vai existir logo, logo. Por quê?
Então, nós vamos ser obrigados a produzir, ou não, ou vamos ficar refém, o quê? Produzir esse arroz talvez aqui, para deixar de importar, aumentar a produção no nosso território, ou baixando o dólar, acaba baixando também. Então, isso é uma concorrência. A gente entender que cada estado moderno que se formou tem que preocupar com as suas fronteiras, o seu produto. E agora vamos jogar esse mesmo problema lá para a colônia. Presta atenção. Significa que hoje tem uma certa facilidade, mas é arriscado. Eu posso muito bem ir ali no supermercado e comprar um saco de arroz. A questão é, eu vou ter que enfrentar esse arroz pensando, caramba, esse arroz sacar por conta do dólar, porque eu sei que tem muitas pessoas tentando comprar o arroz, como os chineses, os europeus. Eles pagam mais barato porque a nossa moeda estava desvalorizada. Então a gente observa essa concorrência. Agora vamos lá para a colônia. Gustavo que está aí fazendo mímica. Nós vamos voltar lá para a colônia, em 1532. Você não tem esse arroz, claro, mas para o alimentar, qual era a grande dificuldade agora? Qual é a grande dificuldade para 1532 em relação a alimentar esses colonos? São 400 novos colonos. Como que eles se alimentam? Eles vão morrer por conta do arroz? Não tem arroz? Tem que mandar comida pelos navios, tio, pelas caravelas. Os navios, de acordo com o que nós lemos também aqui, ó, eles vão trazer alguns desses alimentos. A plantação de cana-de-açúcar vai vir junto. Então, aqui Martim Afonso vai trazer junto. Mas também vão trazer outros animais, né? Quais são esses animais que vão vir junto aqui com Martim Afonso? Oi? Quais são esses animais que vêm junto, pessoal, nas embarcações aqui de Martim Afonso de Souza? Vacas e cavalos. Vacas, mais doméstico para cavalos. consumo. Mais doméstico. Isso. Então vocês prestaram atenção no seguinte: Martim Afonso não foi nada bobo. Ele foi esperto porque ele pensou, ele já raciocinou antes. Ele pensou, opa, esses colonos que estão indo juntos, eles precisam se alimentar. Tudo bem que lá deve ter coco, aqui no Brasil tinha coco, tinha algumas frutas, mas eles pensaram no que eles consomem. Então eles já trouxeram cavalo, vaca para produzir leite, queijo. Então você percebe que a alimentação, alimentar esse povo, de certa forma, o que eles estavam procurando de início era o quê? Para o mercado interno. Antes de voltar para o mercado externo, eles tinham que se preocupar com o mercado interno. O tio está falando um pouco sobre mercado externo, mercado interno, porque a gente precisa compreender a diferença de um e do outro e a importância de um e a importância do outro. O mercado interno, primeiro, é para quê, pessoal? É aquilo que vai ser consumido aqui, ó, na nossa colônia. De certa forma, existe como a gente tirar os recursos daqui e mandar só para externo, só para fora? É possível isso? Eu acho que sim, Thiago. Ah, é? Não, é Como é que fica o povo que mora aqui? Exatamente. Como que a gente vai mandar tudo para fora e o povo que vive aqui? Como é que eles vão comer? E aqui, pessoal, a gente vai acabar também tirando um mito que era dito antes nas histórias, que graças a Deus, que iluminou a cabeça dos historiadores, dos cientistas, que mudaram esse termo, que era qual? O que as pessoas há 10, 20 anos atrás estudavam em história que a gente não estuda mais? Antigamente dizia o seguinte, que mudou, Gustavo, é novo isso, hein? Ó, é exclusivo, bota na tela, exclusivo aí. Então, o que é exclusivo? Antigamente diziam que na nossa colonização a gente era chamado de colônia de exploração, enquanto os Estados Unidos eram colônia de povoamento. Olha que bonito. Os Estados Unidos eles foram para produzir, para compartilhar, para fazer o mercado interno. As pessoas produziam e se alimentavam e o que sobrava, os excedentes, eles exportavam. Quando a gente fala dos Estados Unidos, a gente fala até melhor, parece, né? Isso era pejorativo. Era para diminuir a nossa história. Qual o intuito? Então, qual o intuito a gente tem de menosprezar a nossa história? É aquela síndrome de vira-lata. Então, calma lá.
Quer dizer que no Brasil houve também colônia de povoamento? Com certeza. Como que esses colonos, esses 400 colonos vêm para a nossa colônia aqui, para o nosso Brasil, terra de Veracruz, e não vive, não forma vila? Então, de certa forma, tanto os Estados Unidos como o Brasil, como a América Espanhola, são colônia de povoamento e de exploração. Nós estamos explorando algo? Exploramos agora há pouco para o Brasil e nós vamos buscar um outro recurso. Agora nós vamos desenvolver a agricultura. Porque eu sei que o pau-brasil está ficando escasso, está acabando. E essa terra que nós limpamos, o que nós vamos fazer aqui agora? Vamos plantar algo novo. Que tal a gente aventurar para cana-de-açúcar? Eu sei que hoje, pessoal, se eu tenho café ou soja, assim como o Gustavo analisou agora há pouco, ele vai querer vender para fora, ele vai querer plantar mais ainda, né, Gustavo, para poder vender mais, certo? Naquele período, tinha um produto um subproduto, na verdade, que ele estava muito valorizado na Europa. Porque você adoçava o chá inglês. Você ia tomar aquele chazinho da tarde inglês. O que você botava no chazinho? Açúcar. Açúcar, olha que coisa maravilhosa. Docinho. Nossa, E esse chamava de... Desde a antiguidade, o povo já era viciado em açúcar. Meu Deus, tio. Daí começam a surgir algumas doenças. Mas a questão é, a procura estava alta, Gustavo. E o que acontece agora? Eu sei que Portugal, se a gente observar aqui para o nosso mapa, pessoal, Portugal é minúsculo. A gente sabe que Portugal é muito pequeno. Tanto que eu vou olhar aqui para o mapa aqui, vou jogar na tela para vocês observarem. Porque Tio, em relação ao Brasil, ele é 3 vezes menor. 3? Pessoal, Portugal está aqui, ó, na Península Ibérica. E agora a gente analisar o Brasil. Então, vamos analisar na visão portuguesa. Eu tenho um grande território. Por enquanto, Portugal observava o Brasil pelas suas costas. Então, a gente está observando que tem um grande litoral aqui. Certo? Litoral que vai pegar, vamos pegar aqui desde Pernambuco, é onde pegava a mesma colonização de Pernambuco até São Vicente. Tá? E depois o Rio da Prata. Então, esse litoral, para Portugal, era fenomenal. Eu sei que eu já extraí o pau-brasil. E agora, o que eu quero aí? Eu quero plantar algo novo. Então, vamos plantar esse cana-de-açúcar. E vamos desenvolver essa economia. Então, esse lucro não estava ficando para o Brasil, mas indo para Portugal. É um país de fora que explorava o nosso território e vendia para ele mesmo. Entende? Ok, pessoal. Porque o lucro não ficava aqui com o Brasil. Ficava com quem? Quem era dono do nosso território? Portugal. Deixava só nele. Entende a diferença, a importância da liberdade? Hoje quem governa o Brasil somos nós mesmo, a ideia, né? Mas naquela época era Portugal que dominava. O povo brasileiro, os povos que tinham escolha, né? No caso, não tinham direito. No período histórico que ocorreu aqui na América, na nossa colonização, esses povos indígenas não tinham um armamento para enfrentar e, no caso, até a própria tecnologia era mais avançada. A ciência aí dos europeus era mais avançada, inclusive os armamentos. Então, muitos desses indígenas eles acabavam fugindo, porque se eles fossem enfrentar, eles tinham a questão dos jesuítas e dos bandeirantes, que acabavam escravizando esses indígenas. Escravizavam justamente para trabalhar agora no plantio do cana-de-açúcar, para poder cuidar da lavoura, depois também fazer a colheita. Então a gente observa que estamos plantando, porém quem vai desempenhar esse trabalho não vai ser o europeu. Eles vão usar a mão de obra escrava. Por enquanto eles estão buscando no indígena. Mas os jesuítas, que eu já estou encaminhando vídeos para vocês, semana que vem vocês vão receber mais vídeos tutoriais explicando como eram os jesuítas. Então, como é que funciona? A gente vai ter um embate, de um lado, jesuítas, que vão ser a cruz, e do outro, os bandeirantes, que vão ser a espada, a espingarda aí. Tá ok? Sim? Não sei nada, não. Ok, pessoal. Lógico, assim como foi dito, vocês perceberam a grande dificuldade que era colonizar esse Brasil enorme.
Qual era a grande dificuldade? Primeiro, a comunicação. Pensa, você está lá em Portugal. Gustavo está lá em Pernambuco. E a Ana Clara tá aqui. Ana Clara não. A Ana Luísa tá aqui, ó, em São Vicente. Vou marcar. São Paulo, né? Hoje é São Paulo. E vou botar aqui, ó. Cadê as rotas? Daqui a pouco eu acho as rotas. Daqui a pouco a gente coloca. Rotas. Ó, São Paulo para Pernambuco. Vamos ver? Vamos ver se a gente acha aqui, ó. Pernambuco, São Paulo. Ó a trajetória. Quantos quilômetros? De carro hoje, pessoal, se eu for de carro, é 35 horas. De carro. Vocês estão vendo essa distância aqui? Vocês conseguem observar isso aqui? Deixa eu ver se eu acho a pé aqui. Deixa eu ver se eu mudo essa trajetória aqui. Eu acho que... Deixa eu ver se eu tenho... Sair agora. Opção. A pé. Quero ir a pé. 473 horas. É bastante tempo, hein? Eu vou É andar... só uns 5 dias. Só 5? mais ainda. Mais de uma Andando é semana. mais. Mais de uma semana. Tá louco. Agora você pensa. Então, isso aqui. Vamos ver de navio? Deixa eu ver se tem navio aqui. Não tem, não. De bicicleta. Vamos ver se bicicleta. Bicicleta dá pra ir mais rápido aí, voltar mais rápido. Dá uma semana quase. Uma semana de bicicleta. Mas eu não tinha bicicleta naquela época. Eu não tinha carro naquela época. Então eu tinha que... eu não tinha estradas naquela época. Então, tinha que ser por navios ali pelo Oceano Atlântico. Ok? Lógico, era muito demorado. Pensa você ter que dar um recado para o seu colega que ficou ali em Pernambuco, você está em São Paulo, em São Vicente. Tô lá, vai, volta, demora. Então a ideia era fazer o quê? Portugal precisava que essas informações elas circulassem mais rápido. Para quê? Para poder se proteger dos indígenas, saber quando houve ataque, como que está a capitania tal, como está a outra capitania. Então a ideia, vamos fazer o seguinte, Portugal vai ter uma outra sugestão. Vou leiloar, vou criar donatários. Para quê esses donatários? Eu vou doar porções de terra no Brasil para as pessoas mais chegadas, sabe? Eu sou o Dom João aqui, eu estou governando, eu preciso de pessoas próximas, que eu confio muito, que vão lá para o Brasil e comecem a plantar, a produzir. E o que der de lucro, ele vai dividir comigo, o rei, que fui tão bom com ele. Então eu vou escolher aqui alguns camaradas. Aí eu vou escolhendo uma, vou escolhendo outro. E vou dando o quê? Falando, senhor Gustavo, nobre Gustavo, eu vou te escolher para o senhor colonizar uma parte lá do Brasil, uma terra boa. E o sotaque de Portugal? Cheio do ouro, era pós. Cheio do ouro. Por isso, meu senhor. Ma va bene, capite? Isso aí já é italiano, né? Ma che va? Obrigado, meu senhor. O Meu tio rei, é estou horrível muito no lisonjeado. português. Mas a questão é o quê, pessoal? É entender que, Gustavo, você quer ir para a colônia colonizar? Ótimo. Só que tem um porém. É tudo você que vai gastar. Eu, rei, não vou gastar nada. O que eu vou te dar é a benção. Tio, mas como que o rei quer lucrar com o bichinho lá que ele quer que divida com ele se ele não vai ajudar em nada? Aí que tá, o rei tá ajudando. Sabe como? Doando as terras. Olha o tanto de terra que eu tô te dando. Tá bom, não? Quer mais do que... Tá Se bom, não quer, senhor. sabe o que o rei faz, aquele que não quer? Próximo, Enzo. O Gustavo demorou, vou dar pra... Era assim que funcionava. Ô, Thiago, dá pra mim? Você viu? São 12. Calma, Gustavo, a sua terra tá lá. Gustavo vai lá pro Espírito Santo. Ah, vai colonizar Espírito Santo. Enzo, vai lá pro Rio de Janeiro. Cadê a Isabela? Vai lá para São Vicente. Então, estamos compreendendo aqui como está nascendo essa colonização, a forma de colonizar. Então, essas capitanias hereditárias, que é o nosso próximo tópico aqui da página 27, vocês observam que
O nosso território ele vai ser dividido horizontalmente, tá? De forma horizontal, por linhas horizontais. Então, elas vão pegar aqui, não é da mesma forma que é delimitado hoje os nossos estados. Então, a gente vai dividir aqui por linhas e porções de terras vão ser divididas para cada donatário. Então, ele vai ter o objetivo de fazer o quê? De produzir, de tentar colonizar naquela região, de não ser atacado pelos indígenas, de produzir, de buscar escravos. Então, a gente entende que a ideia aqui seria povoar cada região dessa por aqui, para as informações circularem, ficar mais próximo uma da outra. Volto a perguntar aos senhores e às senhoras, essas capitanias hereditárias, elas darão certo? Não, Thiago. Por que, Danilo? Por que, Gustavo? Por que, Danilo? Por que, Igor? Por que, Maísa? Por que, Bruna? Eu acho que sim, porque que vai ser mais administrado, vai ser melhor pro rei, não precisa ficar dando conta de tudo, que aí não precisa tomar conta de tudo e ir lá toda hora para ver como é que tá. Isso, de certa forma, isso vai ficar, esse certo distanciamento, o rei fala, vai lá e se vira. De certa forma, o que é que acontece? Muitos dos que se aventuram, que não vão ser todos que vão se aventurar, muitos, Gustavo, acabam desistindo pela questão de ficar caro, de ver que é arriscado, acabam desistindo, nem foram lá tomar posse da sua terra. E muitos que acabam indo também enfrentam ataques indígenas, porque não são todos que são aliados. Existem muitos aqui, inclusive no Espírito Santo, que vão atacar botocudos e aimorés, que atacam esses colonos, invadem, destroem. Então, nós vamos ter ataques indígenas, doenças tropicais, picadas de cobra, febre por conta de mosquitos. Então, nós vamos ter aqui várias dificuldades nessa capitania. E a solução, vai ter solução? Vai. Sim. E as capitanias que não davam muito lucro? Então, muitas quebraram, nem foram adiante. Aqui nós vamos ter mais sucesso aqui, no início da colonização, no período colonial, uma região que vai se destacar muito, não vai ser o Rio de Janeiro e São Paulo. Elas nem existiam, de fato. Mas o que vai surgir com grande vantagem, com grande poder econômico, vai ser Pernambuco, região norte nossa. Por conta do calor, por conta do clima que vocês disseram agora há pouco. Então, ali, a cana-de-açúcar vai ser muito bacana, vai dar certo. Ok? Então, vai ser produzido. E, lógico, que Portugal vai pensar em algo. Vai ter que... vou ter que fazer algo aí para alinhar meus planos, que eu não posso perder aquela costa. A ideia é proteger o litoral. Então, ele vai tirar uma outra conclusão, que vai ser o quê? Criar uma capital, para todos os recados irem até ela. Daí surge a nossa primeira capital, que vai ser qual, pessoal? Salvador. Isso, vai ser chamado Governo Geral. O nosso Governo Geral vai ser ali em Salvador. E a questão é que o governante, o líder da colônia, que vai representar o rei, ele está ali, na capital. Na capital colonial, no caso. Tá ok? Agora, pessoal, o tio já estourou o tempo nosso voa. Então, vamos lá, ó. Vocês façam essa atividade da 28, tá? Aí, na próxima aula, a gente já